Estamos de volta já com o nosso quadro Capital Infra. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal destrava um dos maiores projetos de logística do país. Por 9 votos a 1, o STF deu sinal verde para a retomada da Ferrogrão, a ferrovia de mais de 900 quilômetros que vai ligar o Mato Grosso ao Pará, conectando o maior polo produtor de grãos ao norte do Brasil. O projeto estava suspenso desde 2021 e agora deve atrair 33 bilhões de reais em investimentos privados. A expectativa é de uma economia logística de quase 8 bilhões de reais por ano, além da geração de mais de 100 mil empregos. E mais do que números, a decisão traz segurança jurídica e deixa o país mais competitivo no mercado global. Para entendermos o impacto dessa decisão para a infraestrutura e para os negócios no Brasil, a gente conversa agora com Augusto Dalpozo, doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e notável aqui do nosso canal. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom estar de volta aqui presencialmente. Presencial é sempre melhor, né? Sempre melhor, uma honra. Bom, Augusto, a gente trouxe aí alguns números, um panorama, mas eu queria ouvir de você qual que é a importância dessa infraestrutura para o escoamento de grãos aqui no nosso país, né? Olha, o Ferrogrão realmente é um dos projetos logísticos mais importantes do país. Eu estou falando de algo que vai envolver 33 bilhões de reais e que realmente é um dos gargalos nacionais, a questão de você trazer todos os grãos, né, que são produzidos no Mato Grosso para que eles possam ser escoados não nos portos de Santos, mas sim em portos no Pará. Só que o Ferrogrão ele tem uma característica importante e por isso é um modelo que precisa ser muito bem estruturado. Ele não envolve só um modal de ferrovia. Você primeiro tem um trecho pequeno de rodovia, chega na ferrovia, depois da ferrovia vai para Barcaças, no rio Tapajós, na hidrovia do Tapajós, e aí finalmente chega nos portos marítimos. Então vocês veem que isso já é muito complexo, porque toda essa logística, esse ecossistema, ele tem que funcionar de maneira adequada. E essa integração para o concessionário, para o privado, precisa ser muito bem modelada, para que ele entenda exatamente quais são os riscos de demanda, quais são os riscos, eventualmente, dessa interconexão entre as infraestruturas, para que a partir dali, né, a gente consiga fazer esse investimento. O Supremo, ele na verdade concebeu uma decisão da validade de uma lei que ela foi introduzida no direito por uma medida provisória. Essa medida provisória ela foi convertida em lei, mas existe um dispositivo na nossa Constituição que determina, né, que essa lei, e essa era a grande discussão, que a lei ela não poderia ser advinda de uma medida provisória, deveria ser de um projeto de lei originário. O Supremo Tribunal recebeu essa ação em 2020. Em 2021, houve uma suspensão liminar, portanto, que impactou, obviamente, né, o projeto todo do Ferrogrão. Essas discussões no Supremo Tribunal acabaram se alongando bastante e, finalmente, o ministro Alexandre de Moraes, que era o relator, acabou entendendo pela validade da lei, porque a lei ela estabelecia uma limitação da proteção ambiental e eles estavam expandindo para que pudesse fazer o Ferrogrão. E aí, depois os outros ministros vieram, só com o ministro Edson Fachin, que acabou votando contrariamente, e finalmente a gente tem uma decisão que está conectada à validade da lei. Então, a validade está, obviamente, observada, porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, é aquele que dá a última, né, interpretação do texto constitucional e agora passa aos trâmites normais. E foi justamente essa complexidade que você trouxe que fez com que ficasse tantos anos parada, né, e colocasse ali uma judicialização em cima desse projeto? Isso é um sinal positivo e também tem o lado negativo, né? Até o ministro Jorge Santoro, no nosso evento aqui da CNBC Times Brasil, falou um pouco disso. Se a gente conseguisse resolver esses conflitos antes de judicializar, sem dúvida alguma isso seria muito melhor, porque você produz uma eficiência mais rápida e a confiabilidade do investidor. É claro que quando a decisão, né, acabou sendo instaurada no Supremo Tribunal Federal, os debates jurídicos acabam vindo. E é um debate que traz um precedente realmente muito importante, mas a gente teve de 2020 a 2026 uma certa paralisação do projeto. A gente ficou 6 anos atrasado. Então, isso é a parte negativa, né, de você ter um retardamento, na verdade, de tudo o que aconteceu, mas a parte positiva é exatamente a demonstração para o mercado que hoje o Brasil e as suas instituições funcionam e que trazer a validade dessa lei confere mais confiança para o investidor, confere que, na verdade, a gente tem condições de destravar.
Me parece que o caminho melhor nunca é você judicializar e ficar com essas discussões 10, 15 anos. Apesar de ser advogado, eu tenho que dizer isso. O que a gente quer é a infraestrutura na vida das pessoas. Mas quando isso ocorre, é importante também que haja uma análise profunda do caso, que haja, na verdade, um debate, um diálogo jurídico que seja adequado para que se tome a melhor decisão. Eu acho que o Supremo andou muito bem nessa decisão, acabou realmente reconhecendo a validade da lei e, a partir daí, agora, a gente tem que acelerar o processo para que a gente consiga, com essa confiança, com maior segurança jurídica, atender esses anseios do Ferrogrão. Daposo, eu sei que você não tem bola de cristal, né? Mas, assim, o debate no Supremo teve muito a ver com, digamos, o procedimento todo para que a lei como a lei foi caminhada, então, não necessariamente o mérito da lei. Exatamente. Então, a minha pergunta para você você vê ainda a possibilidade que é contrário, tal, conseguir ainda achar brechas? Como é que podemos caminhar agora? Porque quando os investimentos são muito grandes, os riscos aparecem. E é o que você tem sempre trazido aqui. Temos contratos, temos uma estrutura que está cada vez mais ajudando a que a segurança venha. Mas quais você diria que são os principais riscos neste momento ainda para o projeto? Olha, o primeiro risco que eu acho muito importante a gente falar é o risco de demanda. Como eu falei, né, a produção agrícola e as safras, elas variam de tempo para tempo. E o operador do Ferrogrão não só vai ficar responsável pelos trilhos, que é a parte da infraestrutura, né, ferroviária, mas também pela operação da ferrovia. Então, a tarifa desse concessionário advém do pagamento das pessoas que vão utilizar a ferrovia. Imagina que a gente tem uma safra muito ruim, a demanda vai ser menor e, portanto, o custo vai ser muito maior. No final das contas, você precisa de um modelo econômico-financeiro que, de alguma forma, traga alguma segurança e faça uma matriz de riscos adequada. A gente sempre fala aqui da matriz de riscos, mas ela é fundamental. Sem uma matriz de risco que realmente possa fazer a alocação correta desses riscos e equilibrada desses riscos, fica muito difícil de você ter um projeto. O segundo problema é ambiental. Nós estamos falando de uma área de proteção ambiental e você, obviamente, tem o processo de licenciamento ambiental, que é um tema super complexo, um tema super relevante. E aí as entidades ambientais também, de alguma forma, participam desse processo. E até porque a decisão não dispensa esse licenciamento Exatamente. ambiental, Não quer dizer que o projeto foi liberado do ponto de vista ambiental. Até o ministro Flávio Dino diz isso expressamente no seu voto. Ele disse, olha, a validade da lei está assegurada. Agora vai ter que passar por todos os trâmites naturais que seriam necessários. Você tem problema de desapropriação, como é que vão ser? Imagina, é um trecho enorme, são 933 quilômetros. Você tem uma desapropriação enorme para ser feita. Então, assim, claro, isso é um risco inerente a qualquer contrato de infraestrutura? Sem dúvida que é. Mas é óbvio que nesses casos onde você tem áreas ambientais, onde você tem problemas de demanda, onde você tem uma interface entre outras infraestruturas, isso torna cada vez mais complexo o problema e o desafio fica maior. Por isso que a modelagem aí, ela vai ser fundamental. O processo deve sair agora do governo e voltar para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União ele faz essa conduta preventiva para examinar o projeto do ponto de vista da sua legalidade, para verificar se o projeto realmente tem condições de dar andamento. Ele vai fazer questionamento, ele vai fazer uma investigação profunda. O TCU faz um grande trabalho nesse sentido. E assim que o TCU liberar, o próximo passo é voltar para o governo para que seja feita o leilão, né? E a gente espera que tenhamos bons concorrentes que venham aí a participar desse Ferrogrão. Você vê que há, de fato, interesse do mercado em tirar esse projeto do papel? Eu vejo que há interesse de todos, não só do ponto de vista econômico das companhias que precisam disso, mas eu acho que há um interesse nacional aqui por trás. Eu queria até registrar isso, acho que é importante a gente aprofundar cada vez mais esses temas, né? O Brasil, ele é um grande exportador de commodity. A gente está ali falando de soja, de milho, de uma série de grãos e etc. Talvez o passo seguinte seria não só exportar os commodities, mas exportar produtos industrializados. Então, o Ferrogrão, hoje, ele vai servir, sim, para escoar os grãos, né? Safras e safras de grãos que a gente tem. Só que, talvez para o futuro, o aspecto desenvolvimentista, e eu sou um desenvolvimentista, eu acredito no desenvolvimento econômico e social, talvez o grande aspecto seria industrializar esse produto já lá, tornar, né, o milho em óleo, fazer com que essa industrialização ela ocorra e a gente começar a exportar produto que tenha valor agregado. E o Ferrogrão vai servir para as duas formatações. E aí a tecnologia ela é muito importante. A gente tem a Embrapa no Brasil,
que ajuda muito, né, na sofisticação dos nossos grãos, ela também pode ajudar, também de alguma forma, a trazer uma eficiência maior do agronegócio e com isso fazer com que esses grãos sejam industrializados de maneira mais rápida ainda e a gente consiga agregar ainda mais valor. Eu não estou dizendo que a gente não deve exportar mais os commodities, isso é a realidade hoje. Agora, o que a gente tem que pensar é no futuro, uma visão prospectiva, uma visão exatamente desenvolvimentista, onde o país pode sim industrializar os seus produtos em solo nacional e vender por um valor agregado muito maior. Aí o custo de transporte ajuda muito, porque a hora que você reduz e o ferrogrão reduz o custo de... Porque hoje tudo isso é feito por rodovia. Pois é. São 1.232 quilômetros e você imagina o custo disso, não só da operação da rodovia, mas a parte de sustentabilidade, o combustível que é a emissão, né, e etc. Então, é importante... E para o meio ambiente, emissão dos caminhões, emissão de gás carbônico e o investimento das estradas, né, que estragam e que precisam de manutenção constante. O ferrogrão é muito ESG, né, oriented, assim. Ele está muito conectado a essa sustentabilidade, porque quanto mais... Claro, você tem a parte ambiental, que é os trechos, e isso precisa ser acomodado, as comunidades que passam por ali, e isso, obviamente, tem que ser cuidado pelo governo, para quem vai construir, mas, sem dúvida alguma, ele vai reduzir muito e vai ajudar muito a sustentabilidade. Então, é engraçado, por um lado, você tem a proteção ambiental, que, claro, a nossa Constituição, ela protege o meio ambiente. Por um lado, você tem a postura desenvolvimentista. A sustentabilidade é exatamente você caminhar e orientar esses dois lados para que o país possa crescer, mas fazendo isso dentro, obviamente, das normas ambientais, dentro das regras que devem ser seguidas. E conseguindo, num projeto dessa magnitude, antecipar um pouco os efeitos futuros da economia mundial, né? Que essa é a... Exatamente. Você estava falando, olha só, colocar também industrializar e tal, mas como que vai se preparar mesmo, inclusive para pensar para onde vão os fluxos, né, desses bens, com um comércio internacional muito em movimento que a gente está assistindo hoje, né? A gente tem uma briga hoje geopolítica, uma briga, na verdade, de mercados. E o Brasil precisa cada vez se posicionar melhor. E o Brasil tem riquezas naturais enormes. E essas riquezas naturais, elas não são só para você alimentar o mundo, mas mais do que isso, para você poder agregar valor nesses produtos e trazer uma geopolítica que possa ser soerguida, né? Que possa o Brasil promover o seu soerguimento. É isso que todo mundo espera. Sim. Então, dentro dessa nova lógica da economia do conhecimento, obviamente que isso é muito relevante. E eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo de infraestrutura como um ecossistema muito maior do que simplesmente uma ferrovia. Ele conecta uma série de posturas que são benefícios que são entregues para a coletividade e que vão, obviamente, agregar valor para o país. Eu queria te perguntar uma coisa até. A gente sabe os vários atrasos em relação ao Brasil de infraestrutura. Agora, considerando o tamanho do país e as possibilidades que ele tem, inclusive, do ponto de vista de escoamento, você acha que a Ferrogrão vai, de alguma maneira, por estar fortalecendo uma saída por outro ponto, também posiciona para esse momento geopolítico mais complexo que a gente está vivendo, a capacidade do Brasil de entrar e oferecer logística aumenta de maneira mais substantiva também, olhando para essa geopolítica? Sem dúvida. Você imagina, né, um investidor internacional que sabe que dentro de um país que tem a sua riqueza, né, de terras e etc., também tem uma infraestrutura que possa fazer exatamente essa transição. É o que a gente brinca, né? Se o agro é pop, a infra é super pop. Então, assim, no final das contas, se você tiver uma infraestrutura adequada, é óbvio que o investidor ele vai olhar para esse lugar. Ele vai verificar, olha, ali tem todas as condições para que eu possa desenvolver o meu negócio. E mais do que isso, ele vai olhar para o lugar, vai olhar para a segurança jurídica, vai falar do ambiente regulatório. E aqui a regulação vai ser feita pela NTT. E a NTT é uma grande agência reguladora. A gente está até querendo trazer aqui o Felipe Queiroz, que é um dos diretores da NTT, para a gente poder debater com ele alguns assuntos. A NTT hoje talvez seja uma das agências mais desenvolvidas do Brasil, que tem realmente posições que são posições regulatórias muito idôneas e que têm conquistado, né, bons resultados. Então, eu acho que esse exemplo de boa regulação ele pode servir para a capacidade das agências reguladoras, não só as federais, mas especialmente as agências estaduais e municipais, que muitas vezes não têm essa capacidade de compreender esse mercado e de fazer esse diálogo, né, também com o concessionário, porque são contratos de longo prazo. Esse contrato, 69 anos. Nós estamos falando de 7 décadas de contrato. Então, você imagina a dificuldade que é você estruturar um projeto como esse.
Se a gente acha que todo o contrato já é incompleto, porque os desafios, né, do mundo natural eles são enormes, você imagina em 70 anos o que vai acontecer. Então, a estruturação, ela me preocupa, tem que ter branding, tem que ter pessoas que de alguma forma conheçam, né, esses problemas e criem gatilhos contratuais que permitam, né, que esse contrato ele possa evoluir, porque ele vai sofrer uma evolução. Daqui a pouco, outras medidas, outras interpretações, elas virão e, portanto, elas vão ter que ser incorporadas no contrato. E a gente tem que ter coragem para fazer isso, porque muitas vezes o que acontece no Brasil é o apagão das canetas. As pessoas não têm coragem porque nós temos um sistema esquizofrênico de responsabilidade, vários órgãos, várias infrações, várias sanções. Agora, para tocar um projeto desse, precisa ter coragem. E eu acho que o direito ele pode ajudar a essas pessoas corajosas a enfrentar esses desafios. A implementação dessa nova rota agora fica condicionada a quê exatamente? Então, agora, o que vai acontecer? O projeto volta para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, com os seus órgãos internos, vai examinar todo o projeto, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista operacional e do ponto de vista econômico e financeiro. Aliás, a matriz de risco aí será fundamental, você tem gente muito preparada no Tribunal de Contas. Você sabe que o Tribunal de Contas da União, nas suas decisões, começou a tratar da matriz de risco no Brasil e depois essa posição do tribunal foi incorporada na nova lei de licitações e contratos. Então, o tribunal muitas vezes traz, né, recomendações que são muito úteis e que depois acabam sendo positivadas e que o direito agasalha essas alterações. E isso aconteceu exatamente nesse aspecto. Então, estamos ainda na fase de planejamento, nós estamos na fase de estruturação. Essa estruturação sendo realizada ao final, e o Tribunal de Contas da União liberando o projeto como um todo, aí sim você passa aos processos externos e aí nós vamos ver quem que são os investidores efetivamente que estão interessados. Você tem empresas de logística, você tem os próprios operadores, né, de ferrovia. Eu acho que vai ter capital internacional, porque é um projeto muito grande, é um projeto multibilionário e que tem muito tempo, né, de maturação. Então, eu acredito que nós vamos ter aí uma estruturação que possa ser adequada e o que a gente precisa fazer é um processo democrático. Esse processo vai para a consulta pública, então os interessados, a sociedade civil precisa se manifestar. Precisa entender se o projeto é bom, se o projeto está adequado, se tem algumas questões que podem ser melhoradas. E aperfeiçoamento a gente sempre pode ser melhor. Então eu acredito que dentro desse processo administrativo de consolidação do edital, de consolidação da matriz de risco, eu entendo que a gente vai conseguir chegar, né, a um modelo que seja estratégico. Talvez não seja perfeito, mas talvez seja o ideal, o ótimo inimigo do bom às vezes, para que a gente consiga realmente ter um leilão e que traga esse investimento tão relevante para o país. E para daqui a uns 10 anos, a gente até vê uma mudança na transformação aí, como a Mari tinha falado, na logística mesmo brasileira e transformação para o agronegócio, né? Exatamente. A infraestrutura logística ela é fundamental para o crescimento do país. Se você não tiver uma logística adequada, o custo do Brasil fica muito alto, a parte ambiental é prejudicada, enfim, é uma cadeia negativa, né? O que a gente precisa trazer é um círculo virtuoso. Precisa demonstrar que esses modais, primeiro, cada um deles, ele trabalha de maneira isolada, mas bem, mas também interconectada, como se fosse um ecossistema. E a partir dali você consegue fazer uma integração, já que o país, né, ele tem uma dimensão continental enorme. Cada vez mais os investimentos em transporte, a gente vê essa evolução acontecendo no país e eu acho que o ferrogrão ele traz de novo aí essa característica e ajuda nesses modais todos, especialmente por conta dessa interconexão que existe e que precisa ser compreendida. Né? Sem dúvida. A gente vai seguir trazendo aí as novidades nos próximos meses, né? Porque exatamente, vamos acompanhar ainda, né, esse projeto, hein? Tem bastante chão ainda, tem bastante chão. Obrigada. Augusto Dalpozo conversando com a gente mais uma terça-feira aqui no Pré-Market, como toda terça-feira. Obrigada pela tua presença. Uma honra. Obrigado, Soraya. Obrigado, Mari. Muito obrigado. Obrigada, o papo Augusto. é sempre maravilhoso aqui. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.